Vamos falar sobre o CBD por uns instantes. Eu sei que permanece muito energia e entusiasmo, muitas pessoas, até aqui conosco, que estejam entusiasmadas a respeito desse óleo essencial. Bom, não é um óleo essencial, não é, mas você tem muita gente entusiasmada de por que ele é chamado de óleo. Vou compartilhar duas coisas bem rápido com vocês para que vocês pensem. Primeiro, CBD, o óleo de CBD, nós já tornamos isso muito claro. Não somos necessariamente opostos à ideia mas algumas das coisas permanecem aqui contra a nossa. Nós não vamos proporcionar esse óleo para você. E o motivo disso é que nós temos alguns desafios analíticos. Deles vocês aprenderam ontem. Na nossa busca da pureza, é que nós fazemos muitas análises. E existem dificuldades analíticas. Nós não queremos investir também nessa consistência, nessa constância. E existem também dificuldades regulatórias. Nós falamos sobre isso a despeito de muitas pessoas quererem levar isso adiante e compartilhar isso com isso, existem dificuldades regulatórias e na nossa busca de permanecer puros, nós vamos seguir aquelas práticas e aqueles ambientes regulatórios que são necessários. Nós não estamos querendo assumir nenhum risco como empresa. Nós não vamos fazer isso. O Corey disse hoje para vocês que vocês são os nossos sócios primordiais nessa empresa. Nós queremos proteger vocês todos de todos os elementos disso, inclusive isso. Mas o motivo principal de por que nós vamos ficar firmes na nossa posição de não proporcionar isso neste momento é porque ele não satisfaz os nossos padrões CPTG. E realmente não quero nem saber, eu não me importo. E eu acho que estou falando por todos os meus associados, a despeito das tendências do que todo mundo esteja dizendo, nós não vamos contra os nossos próprios padrões. Nós estamos em uma circunstância em que estamos fazendo algo que é diferente, e por projeto e por escolha. E esta diferença, por design, leva a um tipo de conversa diferente na doTERRA. Então, quando nós examinamos um óleo como a Copaíba, não é apenas um outro óleo essencial. Nós sabemos que nós pensamos muito e gastamos muita energia no propósito e no uso, e por que isso se torna tão valioso para nós. E, nesse caso, nós temos 4 espécies bem individualizadas, nós as misturamos. Não apenas isso nos dá exclusividade nesse produto, e isso é um diferencial entre nós e qualquer outra empresa que possa oferecer Copaíba, mas isso também nos dá resultados que são diferentes, que têm diferencial. O valor que nós vemos nos olhos que estão em si mesmos são importantes. O que nós vemos nesse óleo essencial, é claro, é a única discussão química que nós vamos ter. Bom, é por causa do conteúdo em sesquiterpenos. Quase 100% dos sesquiterpenos que temos um óleo de grande complexidade em vista disso. E vocês devem saber que alguns dos óleos que representamos a vocês não têm a mesma complexidade. A complexidade dos óleos vem da química. A complexidade do óleo vem de como essa química interage e responde dentro do corpo. Quanto mais complexa é a química, em alguns casos, maior é o impacto no valor que nós podemos receber. E em outros casos, quanto mais complexa a química, a resposta é mais específica. E no caso da Copaíba, devido a essa alta concentração de sesquiterpenos, e também por causa da complexidade desta química, nós vamos ver
benefícios muito específicos. Nós temos potencial metabólico muito grande. E os benefícios que nós recebemos desse óleo essencial têm uma expectativa que é muito alta, em parte pela maneira pela qual ele reage com o sistema endocannabinoide, mas também por causa da diversidade dessas químicas. Muitos caminhos químicos e bioquímicos podem ser influenciados. Outra coisa que nós vemos com um conteúdo muito grande de sesquiterpenos é que nós temos benefícios que duram mais tempo, não apenas um efeito rapidinho. Quando nós temos um óleo de grande complexidade, nós podemos influenciar o metabolismo primário, mas pode haver também metabolismo secundário e terciário, que cada pessoa pode se beneficiar e pode ajudar com os benefícios que nós estamos recebendo imediatamente. Então, estou declarando a vocês, mais uma vez, estamos falando muito e muito bem da Copaíba. Sim, nós estamos além de qualquer coisa que haja no mercado. Nós falamos ontem, como nós estamos falando da cápsula dupla de cúrcuma, e uma das coisas que eu disse é que nós precisamos fazer parceria com isso, também com o uso da Copaíba, por causa do valor que isso traz para nós. Nós sabemos outras coisas a respeito da Copaíba que permitem que eles sejam diferenciais. Bom, é isso que você vê em praticamente qualquer óleo essencial. Sabemos, por exemplo, que nós temos um perfil químico completo no óleo. Quando vemos o CBD, quando temos uma molécula isolada que foi colocada ali em um óleo base, é por isso que é chamado de óleo, isso é diferente. Quando nós temos um perfil químico completo, quando nós vemos nos óleos essenciais. Lembrem-se de que os óleos essenciais se comportam de maneira diferente de qualquer outra forma de componente botânico ou medicina natural a qual já possamos ter sido expostos. Outro motivo pelo qual vemos isso é que nós temos ativação direta de receptores celulares. E isso é algo que a doTERRA tem se concentrado nisso. Nós queremos desdobrar e elucidar os mistérios. Nós queremos saber onde e como eles funcionam. Eu quero dizer a vocês que o Dr. All, com tudo aquilo que ele compartilhou ao expor a vocês alguns desses caminhos bioquímicos e as coisas que agora entendemos que ninguém jamais viu antes no mundo. Olá! Hoje vou compartilhar com vocês como a pesquisa nos efeitos da Copaíba versus o CBD tem um impacto significativo. Bem rápido. Por favor, permitam que eu compartilhe com vocês aquilo que faço profissionalmente. Eu administro um laboratório de imagens e proteômica. Em um dia típico de trabalho, eu fico brincando com um laser ultra rápido em um microscópio que foi construído de maneira personalizada. A doutora Orazaki, que trabalha comigo, então ela faz imagens proteômicas para identificar biomarcadores de doenças metabólicas e cânceres. Desde o ano passado, nós temos usado essa tecnologia para estudar a função biológica dos óleos essenciais. A pesquisa que nós apresentamos a vocês neste palco no ano passado, agora foi publicada nas moléculas, no Journal of Molecules. Isso permite que os proteômicos nanofluídicos podem autenticar o óleo essencial. Este ano,
Nós usamos os proteômicos para estudar os efeitos da copaíba comparado com os óleos CBD nos caminhos bioquímicos de sinalização. Como sabemos, tanto os óleos de copaíba como o CBD se ligam, mas eles podem também ter diferentes mecanismos de ação, porque a copaíba interage diretamente com o receptor CBD2. Em contraste, os óleos CBD não interagem com nenhum deles, nem com CB1, nem com CB2. Então, a pergunta que queremos fazer é, como os óleos de copaíba e os óleos de CBD afetam a atividade de sinalização dentro dos sistemas? Nesse estudo, usamos culturas de neurônios humanos e os tratamos com óleos de copaíba e CBD e medimos a sinalização neurônica com o tempo, mas tivemos um grande problema. Os óleos de CBD, os óleos que usaríamos em nosso estudo, qual óleo deveríamos comprar? Bom, usar óleo de copaíba é muito fácil. Por causa do grau terapêutico e de pureza que nós temos. Por causa da grande pureza dos óleos, em contraste, não existe padrão para os óleos CBD. Então, nós fomos até Amazon.com e ficamos muito confusos com as possibilidades de escolha. Um consumidor normal teria muitas dificuldades para selecionar os óleos corretos. Felizmente, eu não sou um consumidor normal. Acontece que eu sou um dos cientistas que, junto com a Doterra, desenvolveu um teste fisiológico que apresentamos aqui. Então, nós dissemos, bom, pode nos trazer o desafio. Nós compramos 6 óleos CBD de 6 vendedores diferentes e os testamos. Bom, só que apenas um passou o teste e exibiu atividade biológica forte. Os outros 5 falharam no teste, não tiveram atividade biológica ou tiveram atividade biológica muito fraca. Então, ligamos para a empresa, fomos ao site deles para aprender o processo pelo qual eles tinham extraído esses óleos. E ficamos sabendo que apenas uma empresa vendia óleo CBD puro e sem contaminação que fizeram por meio de extração. As outras 5 empresas nos venderam óleos adulterados que estavam diluídos com óleos base, daqueles isolados do CBD. Então, escolhemos os óleos não adulterados que passaram pelo nosso teste para este estudo. Então, como é que nós medimos a atividade de sinalização? Vamos examinar os caminhos bioquímicos. Eles regulam o crescimento dos neurônios, o metabolismo e a sobrevivência desses neurônios. Aí medimos a expressão e o nível de fosforilação que ocorre na cascata de sinalização. E eles estão listados nesta tabela. E aqui estão os dados brutos que nós coletamos. Aqui em azul nós temos o controle. E aí, em verde, os efeitos em 24 horas. Nós descobrimos que a copaíba transientemente aumentou a fosforilação e, voltando, depois de 24 horas, voltou aos níveis base. Em contraste, os óleos CBD diminuiu o nível de expressão e a fosforilação em um período de 24 horas. Além disso,
um teste AKT. Nós fizemos uma comparação onde a copaíba transientemente aumentou a fosforilização do MT e o P7056 e que retornaram à base em 24 horas. Os óleos CBD, em contraste, reduziram de maneira uniforme a expressão em um período de 24 horas. Então, ao seguir essa avaliação, nessa cascata de sinalização, tornou-se muito claro que a copaíba regulou positivamente em contraste com o óleo CBD, que regulou negativamente esse caminho bioquímico. Então, sistematicamente, aplicamos parâmetros proteômicos para analisar os caminhos de sinalização. E nós examinamos 30 proteínas que permitiram que examinássemos o caminho de sinalização. E aqui estão alguns desses resultados para vocês verem. Em vermelho, a regulação positiva e em azul, a regulação negativa, em comparação com um tratamento controle que está em branco, uma testemunha. Então, a copaíba consistentemente regulou de maneira positiva muitos aspectos da sinalização. Em contraste, o óleo CBD consistentemente desregulou esse caminho regulatório. Então, aqui está um resumo do que descobrimos. Os óleos de copaíba aumentam a atividade de sinalização neuronal. E o óleo CBD diminui essa sinalização. A copaíba induz respostas reversíveis de curto prazo. E isso reage ativamente com receptores dos neurônios. E o CBD induz respostas adaptativas de longo prazo. Ou seja, atividade com os óleos de copaíba induziram uma resposta anti-inflamatória no caminho bioquímico da sinalização. Em contraste, o óleo de CBD teve interação indireta com e teve efeitos ansiolíticos. Nós esperávamos que a copaíba tivesse o efeito mais forte nas células microgliais e linfócitos, e o óleo de CBD tivesse também o efeito mais forte sobre os neurônios. Então, da maneira como vocês veem, esses dois óleos podem ter esses efeitos, mas claramente eles têm mecanismos de ação e atividade muito diferentes. Houve uma observação que achamos muito interessante com o óleo de copaíba. Nas células hepáticas, descobrimos que o óleo de copaíba desregulou o P3K. Nos neurônios, vimos que ele regulou positivamente as células neurônicas, SHSI5Y. Os isoformas AKT no fígado têm funções sobrepostas e eles regulam o crescimento e a migração das células. AKT funciona, o AKT3 regula o desenvolvimento dos neurônios. Nas células hepáticas, o AKT3 estava completamente ausente. Entretanto, nos neurônios, o AKT foi uma isoforma dominante. Então, a diferença na composição da isoforma do AKT pode ter um efeito diferencial no caminho bioquímico de sinalização das células neurológicas. Mas essa observação indica o seguinte, que o modo de administração
importa no caso da copaíba. Por exemplo, a difusão, a dispersão aromática vai agir no cérebro. Na aplicação tópica, vai atuar na ingestão e nos tecidos do fígado. É importante que saibamos o efeito da copaíba em diferentes tipos de tecidos, a fim de otimizar seus usos. Então, estamos desenvolvendo uma biblioteca muito abrangente a respeito dessas isoformas. Também estamos desenvolvendo um algoritmo que pode predizer os efeitos da copaíba em diferentes tipos de tecidos. E estamos experimentalmente testando este algoritmo. E estamos vendo que as respostas diferentes não é exclusiva da copaíba, mas pode ser aplicável também a outros óleos essenciais também. Então, a nossa biblioteca e o nosso algoritmo de previsão vão poder ajudar na administração dos óleos essenciais. Na avaliação de campo, nós fizemos uma avaliação dessas culturas de óleos essenciais e um endoscópio para poder ver a absorção tópica. Então, eu não tinha esses dados todos, mas o que eu estou apresentando a vocês é consistente com o tema desta convenção deste ano. E salientamos os efeitos, a colaboração entre a doTERRA e a Universidade de Roseman. Isso busca entender os mecanismos biológicos e as interações. E nesse processo desenvolvemos e aplicamos para fazer avançar a nossa pesquisa. E agora nós temos o desafio de lidar com nutracêuticos, novos produtos farmacêuticos. E eu gostaria de agradecer a doutora Ikizaki por serem co-pesquisadores comigo, os cofundadores da nossa universidade por apoio à nossa pesquisa biológica. E, é lógico, não seria possível fazer essa pesquisa sem o apoio do Dr. Hill, do Dr. Osguthorpe e de muitos cientistas dedicados na doTERRA, Dr. Cody Beaumont, Nicole Stevens, Alex Dabell. E eu quero agradecer à instituição que financiou a minha pesquisa. Muito obrigado.